Boa noite. É um privilégio de estar com os irmãos mais uma vez. Hoje estamos terminando nosso estudo das aliás, 8 visões de Zacarias, o profeta Zacarias, em capítulos 1 a 6. A primeira parte de capítulo 6, estamos tratando hoje, Zacarias 6, versículos 1 a 8. Eu estou intitulando esta pregação, Quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo? Vou repetir, porque isso é o tema desta passagem que vamos estudar. Quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo? Né? Isso me lembra de uma carta de um ateu. Eu dividi esta carta em duas partes, então eu vou ler a primeira parte agora para introduzir nosso sermão, nosso assunto hoje, né? Carta de um ateu. Então, você está mesmo convencido de que conseguiu todas as respostas? Você caiu no erro de achar que está 100% correto? Bem, permita-me contar uma coisa apenas. Primeiro, você se considera uma pessoa que tem compaixão pelo próximo? Se estiver correto a respeito de Deus, como diz que está, e crê nisso, então como você consegue dormir? Ao falar comigo, você está conversando com alguém que, de acordo com seu sistema de crença, está caminhando diretamente para a condenação eterna, para um lugar onde prevalecerá uma dor indescritível, um lugar que seu Deus amado criou. E você fica aí sentado sem fazer nada? Quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo? Eu quero só, antes de prosseguir no texto que nós estamos estudando hoje, botar todo mundo na fita de novo, né? Como eu sempre falo, o livro de Zacarias pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte trata essas 8 visões noturnas e simbólicas do profeta Zacarias, capítulos 1 a 6, a parte de capítulo 6, aliás, os primeiros 8 versículos, né? E temos falado sobre a comunicação dessas visões. Nas últimas 7 semanas nós falamos sobre as primeiras 7 visões e hoje vamos falar sobre a 8ª visão, a última visão, que trata as 4 carruagens, em capítulo 6, versículos 1 a 8. Depois a gente vai começar a nova parte do livro, o novo trecho do livro, as 4 mensagens explicativas do profeta Zacarias, em capítulo 7 a 8, e vamos terminar nas últimas pregações, na terceira parte, capítulos 9 a 14, aliás, os 2 oráculos reveladores do profeta Zacarias. Mas vamos para nosso texto hoje, Zacarias capítulo 6, versículos 1 a 8. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: São os 4 ventos do céu que saem de
onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorrem a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de pregar expositivamente na tua palavra, e eu te agradeço por esta última visão, porque tem muitos desafios relevantes para nós como cristãos, especialmente nesta área do teu juízo e nosso papel como atalaias diante desse juízo, Pai. Então, abençoe nosso tempo juntos, abençoe a pregação da palavra e eu peço que o Senhor proporcione entendimento e, acima de tudo, aplicação dessa palavra como resultado desta pregação. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo, né? A oitava visão é a última que o profeta Zacarias teve numa só noite, né? Talvez vocês vão se lembrar da primeiro capítulo, eu falei sobre isso. E todas as 8 visões relatam o futuro da nação de Israel, mas esta visão é especialmente parecida com a primeira em Zacarias capítulo 1 por 2 motivos. A presença de cavalos, né? Vocês vão se lembrar, de repente, de capítulo 1, né? A primeira visão, cavalos, cavaleiros, né? E o julgamento das nações, né? Que estava naquela visão e nesta visão agora, né? Então, esta passagem que estamos estudando, versículos 1 a 8 de capítulo 6, na realidade pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte trata a descrição da visão, em versículos 1 a 3, e a segunda parte vai ser a explicação da visão, versículos 4 a 8, né? Versículo 1, de novo: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Então, como eu falei, o profeta Zacarias relata mais uma visão, que é a oitava, que é a última desta noite, né? Dessa noite. E ele, nesta visão, viu 4 carruagens saindo do meio de 2 montes, que eram de bronze, né? Bronze, na realidade, é um metal, na realidade é uma liga de metais, dois metais composto de cobre e estanho. E bronze, normalmente na Bíblia, comunica julgamento, né? Além dos pés de Jesus sendo de bronze, polido, em Apocalipse 1:15, Zacarias 14:4 mostra o Messias, Jesus, descendo na segunda vinda justamente com esses pés no Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4 fala: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade para o sul, né? Então, neste caso, os
dois montes da oitava visão se referem à divisão do Monte das Oliveiras, de Zacarias 14:4, ou se refere a essas Zacarias 14:4, o Monte das Oliveiras sendo dividido, né? Ou ao Monte Sião e ao Monte das Oliveiras também, né? Que estavam próximos um ao outro, né? Naquela mesma região. E se for realmente a segunda possibilidade, o vale entre os montes, onde sairiam essas 4 carruagens da visão, seria o vale de Josafá, que significa Yahvé julga, e também esse vale de Josafá é outro nome para o vale de Cedron, que fica realmente entre o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, né? Ou pode ser que o profeta Zacarias estava vendo este Monte das Oliveiras de capítulo 14, versículo 4, dividido e o vale criado por causa dessa divisão no meio e as carruagens saindo. Mas deu para entender, né? Tem tudo a ver com esta região, porque tinha que ter a ver com isso por causa dessa questão de julgamento, né? E essa questão de bronze, né? Montes de bronze, os pés de Jesus de bronze polido, né? Tudo tem a ver com julgamento. John MacArthur fala judeus, cristãos e até muçulmanos ensinam que esse lugar, né, entre Monte Sião e Monte das Oliveiras, será o lugar do julgamento final. Mas com certeza, se a gente levar em conta capítulo 14, versículo 4, Monte das Oliveiras sendo rachado, também seria basicamente a mesma coisa, o lugar do julgamento final, né? Estaria acontecendo lá de qualquer forma, né? Versículo 2 agora, continuando. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos. Versículo 3 também. Na terceira eram brancos e na quarta eram baivos. Todos eram fortes. Ok, agora as cores dos cavalos que puxavam as carruagens talvez tenham um significado do tipo de julgamento que acontecerá na região, em cada região, na realidade, da Terra, né? Baseado em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Eu vou abrindo, se você quiser também abrir na sua Bíblia, fique à vontade. Esse é o cordeiro que quebra os selos. Apocalipse 6, versículos 1 a 8. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão: venha. Vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro, versículo 7, quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha.
Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Então, está vendo a semelhança entre esta visão e Apocalipse capítulo 6. Portanto, em Zacarias 6 agora, versículos 2 e 3, né, os cavalos vermelhos representam guerra e derramamento de sangue. Os cavalos pretos representam fome e morte. Os cavalos brancos representam conquista e vitória. E os cavalos baios, que eram provavelmente metade dos cavalos puxando a carruagem era marrom e a outra metade era sarapintado, né? E tinha provavelmente 2 cavalos de cada cor, né? E esses cavalos baios representavam peste e pragas, né? Então, aliás, estava na hora para o julgamento divino, né? De batalhas e guerras. Porém, para ser sincero, a natureza humana foge disso, né? E nós cristãos não somos isentos dessa tendência humana, né? Ninguém quer. Todos nós temos uma sensação de autopreservação, né? Porém, o que Efésios 6 nos diz que há uma batalha espiritual para a gente encarar e guerrear, a gente tem que ficar mais ousados nesta vida cristã, né? Eu quero citar J.C. Ryle, ou Riley, né? É um pastor escocês, né? Se não me engano, do século XIX, né? E ele falou o seguinte: o sintoma mais triste a respeito de muitos assim chamados cristãos é a completa ausência de conflito e luta contra a apatia espiritual no seu cristianismo. Eles comem, bebem, se vestem, trabalham, se divertem, ganham dinheiro, gastam dinheiro, passam por uma rodada rápida de cultos religiosos formais 1 ou 2 vezes toda semana, mas da grande guerra espiritual, suas vigílias e conflitos, suas agonias e ansiedades, suas batalhas e lutas, de todas essas coisas eles parecem saber nada. Vamos ter cuidado que esse caso não seja o nosso, né? Então, vamos aplicar esta primeira parte desta passagem, né? O juízo de Deus está por vir, né? Então, a questão é, você está pronto para esse juízo? Ou você é aquele tipo de crente que se acha bem com Deus, baseado no seu ativismo, ou até nos seus dons que você manifesta? Enquanto a obediência e a santidade são requerimentos de Deus, não coloquemos o carro à frente dos bois, né? Obediência e santidade, ativismo e dons e tudo mais na vida cristã são resultados do novo nascimento, não meios, não são os meios para essas coisas, né? Aliás, o novo nascimento, né? Você não pode nunca fazer o suficiente para merecer ser salvo, para merecer ser regenerado, né, por Deus, né? Então, examine-se para ver se você realmente está na fé, segundo 2 Coríntios 13, 5, tá? Uma segunda aplicação para vocês que têm certeza, não, eu sei, eu sou salvo, eu sou nascido de novo, eu estou confiando somente em Cristo pela fé, né, pela graça mediante a fé em somente Cristo, né?
Então, vamos supor que isso seja verdade, mas que tipo de cristão é? Um cristão tempo de paz ou um cristão guerreiro? A luz da guerra espiritual é ao nosso redor o tempo todo. Que tipo de cristão que você acha que Deus quer que você seja? Pense nisso. Quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo? Agora, vamos passar para a segunda parte desta passagem, versículos 4 a 8, que vai nos dar uma explicação da visão, tá? Que Zacarias teve naquela noite. Versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Então, mais uma vez, Zacarias fala com o anjo de interpretação ao seu lado, perguntando o significado do que ele estava vendo lá pela frente. E versículo 5, o anjo respondeu, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. Essa frase, são os 4 ventos do céu, poderia ser, ou deveria, pode ser traduzido literalmente ao pé da letra do hebraico, são os 4 espíritos do céu, que significa que eram provavelmente 4 anjos de castigo, de julgamento, né? Por isso John MacArthur fala, essa imagem representa seres angelicais enviados para executar o castigo em nome do Senhor de toda a terra. Um título associado ao milênio que designa o governo universal do Messias na era do reinado, né? Então, em Zacarias capítulo 4, versículos 12 a 14, talvez vocês vão se lembrar, presumindo que vocês estão acompanhando essa série de pregações, mas versículos 12 a 14 de Zacarias 4, e acrescentei uma segunda pergunta. O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, você não sabe o que é isto? Eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra, né? De toda a terra, o Senhor de toda a terra. Esta expressão também aparece em Miqueias 4:13. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filho de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos e as riquezas que eles adquiram serão dedicadas ao Senhor e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra, né? E esta expressão especialmente está relacionado ao Messias e o exercício do seu reinado sobre toda a terra no milênio, né? E esses ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra são literalmente espíritos ou não são ventos, são espíritos, né? Ou anjos que ficam ministrando ao Senhor. Em outras palavras, 1 minuto eles ficam na presença de Deus, ficavam na presença de Deus, e o outro estão indo executar o seu juízo sobre a terra. Agora, o que podemos aprender com isso? Uma coisa é que, às vezes, Deus
é mais glorificado pelo seu juízo e ira do que pelo seu amor e bondade. Pense nisso, né? Eles estavam na presença de Deus, ministrando, louvando, glorificando a Deus. De repente, foram enviados numa missão de juízo, de castigo. Isso também era uma forma de glorificar, honrar, adorar a Deus, tá? Eles estavam fazendo o papel que Deus tinha para eles, né? Esses anjos de castigo, esses anjos de juízo. Continuando, versículo 6. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Né? Só abrindo parêntese, interessante, os cavalos vermelhos somem da visão, mas tudo bem. O juízo vai acontecer de qualquer forma, né? Então, as carruagens com os cavalos pretos saem para a terra do norte, né? E a terra do norte, na realidade, se relacionava à Síria, depois Babilônia, né? Os Seleucidas e Roma, que todos esses povos que invadiam Judá, Israel e Judá do norte, né? Estavam agora seriam julgados, né? Por esses cavalos pretos, carruagens com cavalos pretos. E, aliás, a fome e a morte seria derramada sobre esse norte no futuro, né? E a visão estava profetizando isso, né? Mostrando isso. E assim, essa terra será conquistada e vencida, porque depois os cavalos brancos saem após os cavalos pretos. Então, tinha os cavalos pretos e brancos indo para aquela região, né? No entanto, a carruagem com os cavalos baios vai para a terra do sul, né? Que seria Egito, né? Que tentava às vezes dominar, né? E dominou numa época, né? Israel eles ficaram escravos lá no Egito, né? O leste e o oeste não são mencionados porque o mar Mediterrâneo estava do lado oeste de Israel e o deserto do lado leste, né? Então, o anjo de interpretação deixa claro que as carruagens e os seus cavalos são literalmente espíritos ou, nesse caso, anjos de castigo divino e iam castigar esses povos, essas nações, esses impérios que invadiam, que perseguiam Israel, né? Do norte ao sul, né? A primeira parte do versículo 7 fala: assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem na terra. Né? Então, a frase os cavalos fortes literalmente seria traduzido os resolutos, que também aparece em versículo 3. E os resolutos eram os cavalos baios, mas especificamente os cavalos marrons, não os sarapintados, né? Mas, então, esses cavalos eram fortes também e eles saíam para percorrerem a terra. Não foram enviados para o norte e o sul, mas para todas as outras nações da terra, né? Então, esses cavalos que trariam peste e pragas, como a gente viu também em Apocalipse 6, procurou percorrer toda a terra, não somente indo ao norte ou ao sul, porque já tinha
esses cavalos indo para lá, né? Então, apesar da referência às nações e impérios que dominavam Israel durante várias épocas, em versículo 6, norte e sul, né? Por causa do mecanismo profético do desafio da paisagem montanhosa, né? Lembra? Tá vendo uma mão, né? Mas dependendo do seu ponto de vista, você chega para o lado e você vê que tem outra mão, né? E a mesma coisa acontece com montanhas, né? Então, a gente pode entender que haveria um cumprimento desta passagem com os povos dominadores, impérios e tudo mais, mais próximos à profecia, né, em si, mas também a gente entende que a profecia vai ser cumprida nos últimos dias durante a grande tribulação, antes do reino milenar do Messias. E eu só queria voltar rapidinho, mais uma vez, para dizer que eu tinha falado que os cavalos baios, em versículo 6, iam para a terra do sul, né? Então, mas, como eu falei no início, os cavalos baios têm dois tipos de cores, né? Tinha marrom e tinha sarapintados, né? Então, provavelmente esses sarapintados eram essa parte que estava indo para a terra do sul, Egito, em versículo 6, e na primeira parte do versículo 7 era os cavalos marrons, os resolutos, que iam para percorrer toda a terra, né? Então, só para esclarecer isso, né? E não deixar isso, não deixar passar isso em branco, né? Deixar isso passar em branco. Ok. E então, como já lemos em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8, a coisa vai ficar bem feia para as nações e até 1/3 das nações da humanidade vai morrer durante as aberturas dos 7 selos e a participação dos cavalos dessas cores no juízo, no julgamento, no castigo da terra, né, das nações. Mas agora, segunda parte, versículo 7, Deus fala pela primeira vez nesta visão e fala: o Senhor lhes disse, vão e percorrem a terra. E eles percorriam a terra. Então, na frase, o Senhor lhes disse, literalmente, se fosse traduzido diretamente ao pé da letra, seria ele lhes disse, mas é subentendido que foi o Senhor falando, não tem sombra de dúvidas, né? E, aliás, os 4 anjos de castigo agora, não só os cavalos baios, marrons, estão enviados por Deus para percorrer toda a terra, todas as nações, né? Depois de ir para norte, para sul, estavam circulando por todas as nações. E versículo 8 para terminar. Então ele me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Agora Deus fala para Zacarias que os cavalos pretos e brancos que sairiam para a terra do norte, através dos seus castigos, fazem que o meu espírito repouse na terra do norte. Podemos entender com esta frase, o meu espírito,
Está na minha Bíblia, talvez na sua também, em E maiúsculo, né? O meu Espírito, como se fosse o Espírito Santo, mas não precisa ser o Espírito Santo aqui. Pode ser meu Espírito de E minúsculo, que seria, e isso é uma forma de dizer a minha ira, meu espírito irado, né? A minha ira foi repousa na Terra do Norte, né? Aliás, devido aos juízos derramados sobre o Norte, Deus esgotou sua ira lá. Né? Não havia mais ira, né? Nem necessidade de derramá-la naquela região, né? Ele já foi feito, né? E como vimos na sétima visão e à luz do desafio da paisagem montanhosa, o cumprimento final desta visão ou profecia realmente será em relação à grande cidade de Babilônia, essa parte do norte, né? Terra do Sinar, né? A gente viu semana passada, na sétima visão, né? Em Apocalipse 17 e 18. E eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 18, só para mostrar o que vai acontecer com Babilônia, com essa grande cidade. Versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Pois isso em um só dia sobrevirão em seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que julga. Os reis da terra com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando viram na fumaça do seu incêndio, e conservando-se longe com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de cadeira, cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagem, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu
tudo o que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Então, eu vou parar por ali, mas deu para entender. Babilônia está na mira de Deus, né? Agora, John MacArthur, ele fala, o reino milenar só poderá ser estabelecido com o Messias entronizado depois da execução deste castigo. Ele estava se referindo ao castigo de Apocalipse, capítulo 18, né? Então, o reino milenar de capítulo 20 só vai acontecer depois da destruição, do julgamento de Babilônia do norte, né? De novo, alguns interpretam Babilônia como o sistema mundial pecaminoso ante Deus, né? Ou não literalmente, né, como uma cidade, né? Ou como uma cidade, sim, mas não literalmente Babilônia, mas uma outra cidade poderosa lá no futuro. Alguns acham que Nova York vai ser essa cidade, né? Minha tendência, como já deixei claro na sétima visão, sem falar no estudo que fiz no livro de Joel, é interpretar Apocalipse 17 e 18 ao pé da letra. E por que não? Com essas duas visões, prometendo julgar a terra de Babilônia, né? Nada impede que ela seja reconstruída nos últimos tempos para depois ser julgada, né? Então, eu penso assim, ao pé da letra. A coisa vai ficar feia, gente. A gente sabe disso, de qualquer forma. Além do fato de 135 mil pessoas estão morrendo todos os dias agora e indo para o inferno, a tribulação, a grande tribulação vai ser horrível e precisamos advertir todas as pessoas. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Agora eu vou ler a segunda parte daquela carta de um ateu. Se você acreditasse por um só instante que milhares de pessoas, todos os dias, estão sendo condenadas à morte eterna, eu estaria correndo pelas ruas enlouquecido pela sua cegueira. Isso é o mesmo que ficar em uma esquina e assistir à caminhada de uma multidão de cegos em direção à morte na via expressa. A salvação da vida delas está ali ao seu alcance e tudo o que você faz é assistir morbidamente à cena? Você assovia tranquilamente, alegre de saber que em breve o sinal verde para os pedestres vai abrir para você poder atravessar aquela via expressa, né? Pense nisso. Imagine o horror que estará reservado àquelas pessoas se o que a Bíblia afirma for verdadeiro. Você vai mesmo permitir que isso aconteça com os outros e só vai preocupar-se consigo mesmo? Se estiver correto, então você é frio, displicente, despreocupado e totalmente egoísta, e assim não tem o mínimo direito de falar de assuntos como amor e cuidado. Como a gente leu em versículo 5, né, que esses 4 ventos ou espíritos do céu iam sair diante do Senhor de toda a terra, né, esses anjos de castigo. Como eu mencionei, temos que deixar Deus ser Deus, o justo juiz. Tantos incrédulos ficam estarrecidos com a ideia de que Deus se ira, né? Especialmente quando falamos, segundo João 3:36, que eles estão sob essa ira, né? João 3:36 fala, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E sim, o Espírito Santo pode usar somente as boas novas da graça e misericórdia de Deus para converter alguém, mas a grande maioria não vai entender sua necessidade dessa graça e misericórdia sem entender seu merecimento da ira de Deus, né?
E como esses anjos foram enviados da presença gostosa de Deus, né, para executarem a ira dele sobre a terra, da mesma forma, nós cristãos precisamos sair do conforto das igrejas e sermos atalaias, gente. Sermos atalaias na terra inteira para que os escolhidos ouçam a advertência, arrependem-se e creiam no Evangelho antes de ficar tarde demais. Então façamos nosso papel da mesma forma que os anjos de castigo faziam o seu, tá? Quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo, né? Eu quero terminar lendo um artigo, uma matéria sobre um desafio de um ateu chamado Penn Jillette. Há alguns anos, o mágico ilusionista que era ateu, Penn Jillette, gravou um vídeo curto sobre alguém que veio falar com ele após um dos seus shows de mágica. Ele disse que o rapaz tinha aproximadamente sua idade e tinha participado em um dos shows como membro da plateia. O homem cumprimentou Jillette a respeito do show e disse: "Eu trouxe isso para você." O homem lhe entregou um livrinho, era um Novo Testamento com os Salmos, algo que caberia no bolso. Tipo os Gideões, né? "Eu escrevi na primeira página", disse o homem, "e eu quero que você fique com ele." Um livrinho, né? O homem explicou que era um homem de negócios e não louco. Jillette, movido pelo gesto do homem, recordou: ele era gentil, agradável e são. E olhou-me nos olhos, falou comigo e então me deu essa Bíblia. "Eu sempre disse", explicou Jillette, "eu não respeito gente que não proselitiza, que é outra palavra para evangeliza, né? Não respeito a mínima. Se você crê que existe um céu e um inferno e pessoas poderiam estar indo para o inferno ou não, alcançando a vida eterna ou coisa assim, e você pensa que não vale a pena dizer isso a elas porque isso seria socialmente desconfortável, poxa, quanto você tem que odiar alguém para não proselitizá-lo, evangelizá-lo? Quanto você tem que odiar alguém para crer que a vida eterna é possível e não dizer isso para ele? Jillette então ofereceu esse exemplo para ilustrar o seu ponto. Se eu acreditasse sem sombra de dúvidas que um caminhão iria te pegar e você não acreditasse que aquele caminhão estava quase chegando, há um motivo para eu te deter fisicamente, né? E isso é mais importante ainda. Esse homem era realmente bom. Jillette continuando. Ele era educado, honesto e são. E ele se preocupava comigo o bastante para proselitizar-me ou evangelizar-me e me dar uma Bíblia. Agora Jillette ainda é ateu e queria deixar isso claro. Ele disse: "Eu sei que Deus não existe. E uma pessoa educada não muda isso, mas eu te digo, ele era um homem muito, muito, muito bom. E isso é realmente importante. E com esse tipo de bondade, é ok ter uma discordância profunda. Eu ainda penso que a religião faz muita coisa ruim, mas, cara, aquele era um homem bom que me deu aquele livrinho. É tudo que eu quero dizer." E a matéria termina assim: "Com certeza, Jillette estava completamente certo a respeito da evangelização. Nós realmente cremos no Evangelho, e se nós cremos, nós amamos aqueles ao nosso redor o bastante para compartilhar com eles esse Evangelho, mesmo se for socialmente desconfortável."
Pense nisso. Quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo, né? Vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por essa palavra, tua palavra. Obrigado porque fica tão claro como nós deveríamos aplicar essa palavra, porque o juízo está por vir. Então, Pai, nos dê coragem para sermos guerreiros, cristãos guerreiros, e não nos importar, aliás, com essa questão de ser socialmente desconfortáveis diante da nossa responsabilidade como os anjos de castigo, de estar louvando a Deus, sim, na presença dele e também no serviço para ele neste mundo. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós essa semana. Amém. Quanto você tem que odiar alguém para não evangelizá-lo? Pense nisso. Fiquem com Deus.